Consertando toda a convocação da Copa do Mundo de 2018. Agora vamos acabar de vez com a panelinha do Tite e quem sabe essa convocação seria hexa nessa Copa. Então vamos começar pelos goleiros convocados pelo Tite, que foram o Alisson, que ainda estava na Roma, o Ederson do City e o Cássio do Corinthians. E aqui, o único que vai sair é o Cássio do Corinthians e eu vou te explicar o porquê. O Alisson e o Ederson, eu creio que seja unânime a presença deles na seleção, mas o Cássio teve uma certa rejeição da torcida na sua convocação, ainda mais que ele já estava marcado por algumas falhas em lances que eram tranquilos. E claro, tinha ótimas opções para goleiros, mas eu, por exemplo, escolheria o Marcelo Groi do Grêmio. O Groi foi um dos grandes protagonistas do tri da Libertadores do Grêmio em 2017, ele começou 2018 muito bem também, sendo um dos melhores goleiros do primeiro turno do Brasileirão, e seria muito bom se ele estivesse lá na Rússia para agregar ao elenco. E claro, tem várias menções honrosas, como por exemplo o Vanderlei, que era um verdadeiro paredão no time do Santos. Além também que nessa época ele dava muitos pontos no Cartola, com certeza seria uma convocação muito bem aceita. O Everton também era opção, foi o nosso goleiro nas Olimpíadas de 2016, e já em 2018 ele estava lá no Palmeiras. O Fábio do Cruzeiro também poderia ser opção, já era campeão da Copa do Brasil de 2017 e posteriormente nesse ano de 2018 seria bicampeão. Mas pelo menos na minha convocação vou fechar com o Marcelo Groi mesmo para completar os 3 goleiros da seleção. Vamos falar do ponto fraco dessa seleção, que foram os laterais. E o Tite chamou pro lado direito o Danilo e o Fagner, enquanto do lado esquerdo tínhamos Marcelo e Felipe Luiz. E aqui o único que eu vou tirar é o Marcelo. Não, mentira, dessa vez eu tô brincando. Mas cara, a gente tava bem de lateral esquerdo, viu? O Marcelo provavelmente estava no seu mais alto nível na carreira jogando pelo Real Madrid. O Felipe Luiz também não estava muito atrás, jogou bem todo o ciclo da Copa no Atlético de Madrid. Mas do outro lado, a lateral direita tava um tanto quanto abaixo disso. Tava tudo certo até que o Dani Alves se lesionou e ficou de fora dessa Copa. E querendo ou não, pelo menos na minha opinião, o Tite levou 2 opções coerentes para a lateral direita. O Danilo nessa temporada teve muitas oportunidades para jogar pelo City, tanto pelo lado direito quanto também pelo lado esquerdo, e foi um jogador regular, não chegava a fazer grandes jogos, mas também errava muito pouco. E o Fagner foi convocado mais por ser um homem de confiança do Tite, mas também não quer dizer que ele foi uma má escolha no momento, até porque ele era considerado um dos melhores laterais do Brasileirão. Mas ó, eu vou ser sincero com vocês, eu ainda acho que tinha opções melhores para essa posição e eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro é o Fabinho, que provavelmente você já conhecia ele lá no Mônaco. Ele começou a carreira jogando como lateral direito e com o tempo ele foi jogando muito como primeiro volante do time. Ele fez parte daquele esquadrão que chegou até a semifinal da Champions em 2017 e olha, não seria muito improvável o Fabinho jogar como lateral na seleção, pois no primeiro amistoso depois da Copa, o Tite o convocou para jogar nessa posição. Defensivamente o Fabinho é uma opção muito segura e isso é inegável, mas ofensivamente ele vai deixar a desejar. Então como opção também, eu convocaria o Marcos Rocha do Palmeiras. Ele já era um cara experiente, era bom na defesa e contribuía bem para o ataque do time. Naquele momento ele já era o melhor lateral do primeiro turno do Brasileirão e eu pelo menos acredito que se fosse para convocar um lateral do nosso campeonato, tinha que ser ele. Então assim ficou a convocação dos laterais, apenas mudando as opções do lado direito. Vamos agora falar dos nossos zagueiros para a Copa do Mundo. E o Tite chamou o Thiago Silva, o Miranda, o Marquinhos e o Jeromel do Grêmio. E eu acredito que os 3 primeiros não tem muito o que falar, eles já eram unânimes aqui na seleção há muito tempo, enquanto o Jeromel parece até soar estranho ver ele na convocação hoje em dia, mas foi muito merecida a presença dele. Só para vocês terem uma ideia, o Jeromel foi eleito o melhor zagueiro do Brasileirão de 2016, de 2017 e de 2018. Foi também importantíssimo nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores do Tricolor Gaúcho. Não é à toa que muita gente apoiou a presença dele na seleção e foi muito bem justa. Então aqui a convocação do Tite está perfeita, sem nenhuma mudança na zaga. Só para não passar batido, vou citar algumas menções honrosas, como por exemplo o Dedé, que estava muito bem pelo Cruzeiro. Ele estava presente na seleção do primeiro turno do Brasileirão de 2018 e também estava lá na pré-lista do Tite para essa Copa. E eu vou citar mais uma vez o Naldo. Não esse Naldo, mas sim o Naldo da Bundesliga, que já defendia a convocação dele em 2014 e também acho que em 2018 poderia ser cogitado para a seleção. Foi até mesmo eleito o melhor jogador dessa temporada da Bundesliga e não é eu que tô dizendo não, viu? E sim os próprios atletas da liga que o elegeram.
Já definimos o sistema defensivo e agora vamos falar dos meias. E foram convocados o Casemiro, o Fernandinho, o Paulinho, o Fred, o Renato Augusto e o Coutinho. E aqui eu acredito que o Casemiro e o Coutinho são intocáveis e eu quero conversar um pouco com você sobre os 4 restantes. O Fernandinho vai ficar aqui na convocação, ele fez uma temporada bem consistente, jogando a maioria dos jogos de forma regular e fazendo poucas partidas realmente ruins. Então pelo menos pra mim é justo a convocação do Fernandinho, eu acho que ele era o reserva certo para o Casemiro nessa Copa, e o que aconteceu lá no jogo da Bélgica foi realmente uma infelicidade que acabou com a partida dele inteira. E chegou a hora de falar do Fred, e eu vou ter que defender ele por aqui. O Fred teve a melhor temporada da carreira lá no Shakhtar em 2017 e 2018. Fez ótimas atuações lá no campeonato ucraniano e na Champions League também não decepcionava. Ainda em janeiro de 2018 ele chamou a atenção do Guardiola, que pediu a contratação dele para o City, mas quem venceu a disputa pelo jogador foi o José Mourinho com o Manchester United. O Paulinho, por mais que teve aquele início de temporada pelo Barcelona com alguns gols, ele não foi muito além disso. Ele não costumava fazer bons jogos por lá, porém é inegável dizer que com a seleção ele dava muito certo. Para mim foi um dos melhores acertos que o clubismo do Tite fez no ciclo de 2018 e mereceu sim a convocação. O Renato Augusto já era convocado por Dunga, foi ouro olímpico em 2016 e também era um cara com quem o Tite já trabalhou antes, então tinha tudo para se manter na seleção. Jogando na China ele era muito acima da média por lá também, jogando tanto como segundo volante quanto meio atacante. Mas entre eles três eu vou tirar apenas um, que é o Fred, somente por opção tática e por preferência ao Renato Augusto. E pro lugar dele eu vou trazer o William para o meio campo ao invés da ponta direita. E o motivo é bem simples, a boa temporada que ele fez pelo Chelsea foi jogando no meio campo, principalmente com uma função mais ofensiva, e seria uma alternativa muito boa ao Coutinho. Então assim ficaram os meias dessa nova convocação, e a única mudança mesmo foi a saída do Fred, e agora o William tá aqui nesse grupo. E finalmente vamos decidir os nossos atacantes para essa Copa. E o Tite convocou o Gabriel Jesus, o Firmino, o Neymar, o Tyson, o Douglas Costa e o William. E obviamente o William vai sumir daqui, já que foi realocado ao meio campo, e o Tyson vai sair da convocação e eu vou te explicar o porquê. Ninguém lembrava da existência do Tyson até ele aparecer nas primeiras convocações do Tite em 2016. O próprio Tite foi o responsável pela estreia do Tyson no time profissional do Internacional em 2008, e eles trabalharam por mais de um ano juntos, com até mesmo o jornalista ensaiando um futuro promissor para o atacante nesse meio tempo. Em 2013 ele se juntou ao Shakhtar e foi um jogador bem mediano para o campeonato ucraniano em todos esses anos em que ele jogou por lá. E olha, com certeza vai ter uma galera discordando de mim, mas eu preferia que o Dudu fosse convocado no lugar do Tyson. O cara era um verdadeiro garçom pelo Palmeiras na época, além também de marcar alguns golzinhos um jogo ou outro, e ainda conseguiu carregar o Palmeiras para o título brasileiro em 2018, sendo facilmente considerado um dos melhores jogadores do nosso país nesse período. E como falei antes, eu coloquei o William entre os meias, e agora precisamos de um novo ponta direita, e a melhor opção para mim é o David Neres. Ele fez boa temporada pelo Ajax, marcando 15 gols e mais 14 assistências, e era um cara que dava muita velocidade ao time, e acredito que seja uma reposição muito boa aqui na seleção. E assim ficaram os atacantes com duas mudanças entre os convocados, pois acredito eu que o Neymar seja questionável, assim como o Gabriel Jesus, que foi bem nesse ciclo, e o Firmino e o Douglas Costa, que foram muito bem pelos seus clubes, e aqui na seleção também correspondiam em campo.